Fala aí, pessoal, iniciando mais uma avaliação, mais um acompanhamento, vamos falar sobre o CAFOF, que inclusive, acho que saiu o vídeo, eu fiz o vídeo referente a novembro, foi semana passada, que eu não tinha trazido nenhum FOF, na verdade eu já tinha trazido o BCFF, agora eu não lembro de cabeça, mas eu tinha até falado que provavelmente eu já ia fazer o CAFOF porque a Kinea emite os relatórios logo no começo do mês, então a ideia é eu ir fazendo esse acompanhamento com os relatórios que vão saindo em primeiro. Então bora pro relatório gerencial, que tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção de vocês que me chamaram a atenção. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro não liguem para meu rosto, como eu falei para vocês nos últimos vídeos aí, eu tô gravando, tô meio gripado, mas o que importa é o conteúdo. Então vamos lá, é o relatório de dezembro do CAFOF, que é o fundo de fundos da Kinea. Como vocês já tinham falado, ele tem taxa de performance, que variação do IFIX, e ele vai ter uma taxa boa porque está rendendo acima do IFIX já há um bom tempo, 92% de taxa de administração. A parte de cotas ainda está abaixo do valor patrimonial, a cota de mercado bem pouco. Vocês vão ver a evolução, assim, tá uma tendência de ultrapassar. Teve um mês só, acho que nesse semestre, que ela ficou acima, mas vocês vão ver que a evolução tá caminhando para ultrapassar, e esse é um dos pontos que eu vou chamar a atenção para vocês mais para frente. E o CAFOF, acho que isso eu comentei no vídeo passado, peraí, deixa eu ver só. Acho que eu comentei isso no vídeo passado para vocês, que o CAFOF, ao meu ver, ele me parece ser o melhor fundo de fundos que a gente tem, que inclusive ele é um dos únicos que manteve essa questão da cota de mercado muito próxima do valor patrimonial nesse ano. Então mostra que a gestão da Kinea, ela trabalha muito bem nessa questão, principalmente no ganho de capital, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele distribuiu 1.03, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, foi a maior distribuição da história do fundo, que isso dá um indício de algumas coisas que vocês já vão ver daqui a pouco. Que mais? Bom, aqui a parte da carta da Kinea para o CAFOF eu gosto muito. Eles trazem um panorama bem legal. A Kinea tem um ponto que acho que eu já comentei em alguns vídeos com vocês, que eles gostam de dar umas pancadinhas no governo. Então eles colocando aqui que, iniciando com o cenário externo, o combate à inflação sobre a atividade econômica foi inferior ao esperado no início do ano. No fim da subida de juros, deixa eu dar um zoom aqui. O fim, a subida de juros dos Estados Unidos resultou em uma queda relevante e contínua da inflação sem gerar recessão. Aí eles até comentam sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falei sobre isso, acho que foi no primeiro semestre, que trouxeram tremores de uma crise, mas que não se confirmou. No cenário doméstico, falaram sobre a questão do arcabouço fiscal, falar aí que começa as pancadinhas no governo, né? Falando, recordem, no início conturbado do novo governo, a aprovação da PEC da transição, que liberou 160 bi de gastos sem fonte de receita adicional. A atividade brasileira surpreendeu para cima neste ano, beneficiado por agrícolas, né? Como a gente já sabe, o agro meio que levou o PIB nas costas esse ano. Aí eles falando aqui sobre a questão ainda mais agora econômica. A desinflação verificada superou as expectativas no início do ano e foi marcada por núcleos com linha com a meta de inflação, que inclusive foi mantida em 3% para o próximo ano. E aí eles comentam que isso propiciou que o Banco Central chegasse a reduzir para 11,75 a taxa de juros. Mas aí eles se perguntam qual vai ser a Selic terminal. E aí eles colocam que ela deve atingir 9% ao ano no segundo semestre de 2024, que é a previsão para a Selic no final do ano que vem. Aí eles colocando assim o desempenho da renda variável, que foi muito bom em 2023, a gente viu isso, tanto o Ibovespa quanto o índice de small caps aqui que eles colocam, o IFIX, eles tiveram altas, o Ibovespa 22,3, o índice de small caps 17,1 e o IFIX 15,5, e a desvalorização do dólar, que a gente já viu, acompanhou também, em 7,2. Aqui eles colocando a questão dos fundos imobiliários em si, que a gente teve esse ano. Verifica-se que certos segmentos de tijolo e fundos de fundos tiveram melhor desempenho, agências, shoppings, híbrido e logística foram os setores representativos de tijolo com melhor performance, e eles falam muito da questão do lucro com venda de ativos.
Os FOFs também tiveram valorização relevante, e aqui eles colocam no próprio CAFOF que no fim de dezembro 97% dos ativos do fundo estavam alocados em fundos imobiliários. E aqui eles colocam o rendimento de 1,03, que é o rendimento histórico do fundo, é o maior rendimento, que corresponde a 145% do CDI, um baita retorno. E aqui eles colocando a variação dos setores, né, do maior para o menor. Bem bacana isso. Agora, mais sobre o CAFOF, eles colocam aqui, ó, o CAFOF teve um retorno total de 39,1% no ano, sendo a quinta maior valorização em FIIs, com liquidez diária média superior a 500 mil. E aí eles colocam que ele é muito superior à média, e aí eles colocam alguns motivos. A carteira tem concentração relevante em fundos de ativos reais, ou seja, fundos de tijolo. A maior parte dos ativos da carteira aumentou a distribuição dos rendimentos por melhor resultado operacional e por venda de ativos, ou seja, a carteira melhorou, melhorando a carteira, melhora o próprio desempenho do FOF. E as trocas de posições realizadas que geraram grandes lucros, geraram lucros de ganho de capital, que foi uma marca, a gente vai ver daqui a pouco, uma marca do CAFOF, principalmente no segundo semestre. Aqui a questão dos retornos, a gente pode observar que o CAFOF está dando um banho nos outros fundos de fundos, mostrando que pode ser de fato o melhor fundo de fundo que a gente tem atualmente. Bom, aqui que começa um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, a gente pode observar aqui a questão da 1,03 de cota, que foi o maior rendimento da história do fundo. E aí, o que a gente pode observar é o seguinte, ele estava vindo com guidance de 0, eu até tava, deixa eu ver aqui, estava marcado, agora eu não lembro de cabeça o guidance dele, era de 0,80 a 1, era o guidance do CAFOF. Então, ele veio um pouco baixo aqui, mas olha só, a partir daqui de setembro, ele entrou no guidance 0,80, 0,80, 0,80, e vocês podem ver, esses azulzinhos aqui são os ganhos de capital. Como que o fundo se desempenhou em ganho de capital nesse segundo semestre, o que propiciou que ele chegasse no novembro, no último relatório, a 0,94 de reserva, ou seja, quase uma distribuição, mais até que uma distribuição de um mês de rendimento. E aí, olha só que interessante, eles utilizaram 0,25 da reserva desse, porque de fato o ganho de capital desse mês foi menor que os outros, até o próprio rendimento dos receita dos fundos imobiliários foi menor, mas eles utilizaram 0,25 da reserva. E aí, olha só que interessante, o que isso está dando parece indício. O CAFOF, ele tem uma emissão aprovada, já foi aprovada em setembro, se eu não me engano. Em setembro. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele tem uma emissão que foi a quarta emissão do fundo, já está aprovada. Só que o ponto é o seguinte: para fazer a emissão, olha só, o valor da emissão das cotas da quarta emissão corresponderá ao valor patrimonial das cotas. Ou seja, o fundo ele não consegue fazer enquanto a cota estiver abaixo do valor patrimonial. Se vocês observarem aqui, eu vou descer um pouquinho antes para a gente continuar, deixa eu pegar aqui, aqui ó, esse que é o gráfico que eu estava querendo mostrar. Olha só, aqui é a cota patrimonial e aqui a cota de mercado. Vocês observarem, somente em outubro, a cota patrimonial, a cota de mercado ficou acima da cota patrimonial. Mas se vocês observarem desde de março, olha só, 10 de ágio, de deságio, na verdade, 11, 7, 4, 1, 1. Percebam que existe uma tendência de diminuição do deságio. Então, exatamente esse foi um dos pontos que o CAFOF ainda não fez a emissão, embora ela tenha sido aprovada aqui, né? E pode ser que tenha sido esse o principal motivo dessa valorização, essa emissão, mas voltou para o padrão do ano. Por isso que eles não fizeram essa emissão ainda. Obviamente, como vocês viram lá, não tem valor ainda, exatamente porque eles estão esperando sair essa questão melhorar essa questão. E aí, esse para mim é um indício que eles estão querendo fazer emissão. Por quê? Pessoal, percebam, isso é muito tradicional do mercado de fundo imobiliário. Quando o fundo imobiliário ele começa a aumentar o rendimento usando reserva, principalmente nesse caso, é porque ele quer fazer emissão. Por quê, pessoal? Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que investem em fundo imobiliário investem por causa dos altos rendimentos.
ou na verdade investem por causa do dividendo. Então, o fundo começando a aumentar os rendimentos, vai haver mais procura por ele, fazendo com que a cota suba. Então, eu não duvido que nos próximos meses, se ele tiver usar um pouco dessa reserva para aumentar a distribuição, logo logo sai a emissão. Se eu não me engano, eu não duvido que daqui um ou dois meses já sai a emissão do CAFOF. Então, vamos ficar atentos. Se tiver isso se comprovar, eu venho aqui e falo para vocês no monitoramento. Outro ponto que eu achei interessante é que nas movimentações do mês, eles compraram mais dessa vez fundos de CRI, que é o que eu venho falando para vocês, que a gente já passou do momento de tijolo. Obviamente ainda tem muito fundo de tijolo bom, mas quando você tem uma queda dos indexadores, acontece ao contrário. São os fundos de tijolo valorizando e os fundos de papel desvalorizando. Então, o fundo ele tá aproveitando para comprar esses fundos de papel. Inclusive, é o que eu tenho até falado para os meus alunos, que a gente está em momento agora mais de fundo de papel do que em fundo de tijolo. Então, eles aumentaram a compra de fundos de papel. Aqui, um outro ponto na análise do upside, diminuiu um pouco do mês passado, que acho que era 15% que eles tinham de previsão de upside potencial, mas exatamente porque a gente teve uma valorização da patrimonial e da cota de mercado, que se eu não me engano estava 95, aqui estava em 15, se eu não me engano. Então, como esse valor aqui não se alterou, e esses aqui se alteraram, né, tanto esse quanto esse, obviamente diminuiu o potencial de upside do fundo. Aqui a questão de liquidez, né, baita liquidez, a parte de caixa e a composição, fundos imobiliários 97%, parte imobiliária, a parte tática, que a tática é mais a parte de vendas, né, e aqui a composição, eles aumentaram um pouco em CRI, diminuir um pouco em shopping e varejo. Aqui, só para a gente fechar, um ponto que me chama a atenção, que é a composição, e a maior composição do CAFOF é num fundo da casa, o KNCR. Ele tem 9,51 do KNCR. Obviamente, a gente conhece a Kinea, mas a gente, depois, principalmente do que aconteceu recentemente dessa questão de ancoragem, vamos observar quando tiver uma emissão do KNCR se o próprio CAFOF não vai ancorar a emissão do KNCR, que eu acho muito difícil. A Kinea é uma gestora de respeito, acredito que ela não vai fazer isso, mas é um ponto que a gente precisa observar, tá bom? Aqui eu já mostrei para vocês. Então era isso, pessoal. Então provavelmente o CAFOF deve vir com emissão aí nos próximos meses. Se mantiver esse rendimento alto aí, a gente vai ver se já no próximo mês a cota patrimonial vai ser ultrapassada pela cota de mercado, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.